Bom dia a todos. Bom dia. A minha palestra, a palestra que eu preparei e pensei em proferir aqui, acho que vai ser com um molde bem prático. Vai ser não, será com um molde bem prático. Brinquei com a Valéria, vocês estão chamando Maurício porque querem uma coisa bem prática, porque eu lido bastante assim até o meu dia a dia, enfim, inclusive na pós, diretamente com o instrumento na mão praticamente, com os meus orientandos, com os alunos. Então, o que eu procurei fazer foi, seguindo os conselhos para a elaboração dessa palestra, de pensá-la a partir das minhas experiências. Então eu não trago tantas assim as chamadas polêmicas, os conceitos. Trago um conceito, sim, que vai nortear a gente um pouco. Antes dos conceitos, no início mesmo, eu vou fazer uma espécie de uma síntese de alguns procedimentos musicais. Depois eu apresento esse conceito e a gente encaminha uma demonstração de como esse conceito pode ajudar a gente a nos guiar para termos uma apreciação mais consciente da música. E assim os efeitos dela talvez se deem num outro nível. Então, começando, quero agradecer o convite, Valéria, Adriana. Ok, obrigado. Então, tá. O que eu faço inicialmente é trazer alguns conceitos. São conceitos que são cotidianos para a gente trabalha em vários níveis de percepção, de desenvolvimento da percepção no curso, de modo geral. Quem estuda música, enfim, faz com que a gente discutindo um pouco, às vezes a gente faz algumas confusões. Todo mundo gosta de música, imagino que todo mundo tem as suas experiências, alguns termos são comuns, né? Como, por exemplo, a pessoa fala, esse tom está muito grave para mim, vou tentar uma oitava acima, vou oitavar, que às vezes as pessoas não sabem direito o que significa, mas aplicam corretamente. Ou, por intuição, aplicam corretamente muitos outros termos, né? Processos. Então, isso que eu vou mostrar aqui nada mais é que um guia, como eu falei, para que... Desculpa, mas o pessoal lá do fundo acho que prefere que você use o microfone, porque eles estão ouvindo por baixo lá atrás. Tá, o microfone normal? Não, tá dando, Tá ouvindo? Pra você tá bom? Tá tudo. Tá chegando? Tá, então vá, então pronto. Ok. Mas podem falar, podem interromper, não tem sem problema, podem. Então, vão nos nortear, porque em qualquer tipo de música a gente vai ter uma sintaxe de elementos que organizam o discurso, independente da forma como esse discurso nos afeta. Todas as músicas, qualquer tipo de música tem por força, se é música, tem por força da sua constituição alguns elementos que a caracterizam. Logicamente, cada música, cada estilo, cada compositor vai trabalhar à sua maneira, mas todas elas vão ter, e como eu vou frisar bastante, vão chegar a algum tipo de equilíbrio desses elementos. E com esse equilíbrio a gente entende, e quando a gente se torna consciente daquilo que a gente vive, entende, está escutando, eu acredito, aí também vão ter várias correntes, vamos dizer assim, que a nossa apreciação muda na medida em que você toma consciência. Não estou dizendo que a pessoa não consiga ouvir, sentir, claro que consegue, muito bem. Inclusive, essa questão intuitiva, ela tem muito mais força do que a gente imagina. Muitas vezes aquela pessoa que nunca estudou música consegue perceber um cantor desafinado até melhor do que quem já estudou. Enfim, essa questão intuitiva, o dom, o talento, são inerentes do que a gente dessa nossa do mundo musical, né? Então, bom, alguns conceitos assim de início, né? Se uma música tem uma harmonia simples, complexa, consonante, dissonante. Em primeiro lugar, o que é harmonia, né? O que seria essa harmonia? Do que eu estou falando? Será que a harmonia, como um modo de ver o mundo, a gente quer um mundo mais harmônico? De uma certa maneira,
A harmonia é isso, mas como que se dá harmonia em música? Ainda mais falando da harmonia de um modo mais científico, talvez, né? A harmonia nada mais é que como se fosse uma síntese da música. Vejam só, eu vou tocar um trechinho de uma música de Bach e vou desconstruir esse trechinho. E depois vocês me dizem se depois dessa desconstrução, se vocês conseguem, se muda alguma coisa. Pode ser que não mude, digo na audição. Vejam só. É uma suíte, é um trechinho, 2 compassos apenas, de uma música feita para violoncelo, mas habitualmente tocada no violão, no repertório de quem estuda o violão. Mais uma vez. Se vocês pararem para analisar, né? Música a gente não fica analisando, né? A gente mais ouve, gosta, não gosta, mas vamos tentar analisar. Vejam, o que é a melodia aqui? Isso. A harmonia é como se fosse a forma disso aqui. É a assadeira onde você coloca todos esses ingredientes musicais. Esse ingrediente da melodia. Por exemplo. Agora vejam, eu vou começar a desconstruir. Harmonicamente é a mesma coisa. Eu estou mexendo na melodia. A melodia de complexa eu estou tornando, fazendo com que ela se torne mais simples. De novo. Um pouco mais ainda, um pouco mais simples. Mais simples ainda. Mais simples. Agora eu vou tocar o original. Vejam, eu fui do original, não chega a ser uma melodia complexa, mas ela é mais complexa do que esse resultado final. E fui para o ponto mais simples, na elaboração mais simples dela. E posso até chegar ao exagero de retirá-la completamente. Porque ainda estou mantendo a notinha da melodia mais aguda desse acorde. Se eu fizer apenas... eu tirei a melodia. Agora está ausente, não está aqui. Estão só os acordes. Então vejam, os acordes continuaram ali, os mesmos 4 acordes. Então, dentro desse conceito geral que eu vou apresentando esses procedimentos. A harmonia, uma música pode ter harmonia simples ou complexa, que é relativamente simples. A melodia relativamente complexa, né? A gente tem uma média de 4 notas por acorde. A harmonia pode ser consonante, predominantemente consonante. Essa aqui é uma harmonia consonante, quando você tem acordes que a gente classifica como agradáveis.
tem a qualidade dos acordes dissonantes também, né? A questão da música ser tonal ou atonal, aqui entra assim em campo bastante muitas variedades de constituição do discurso que vão sair daquilo que a gente está, talvez assim, habitualmente, que a gente está acostumado a ouvir. Tonal ou atonal, modal. Tonal ou atonal é se ela segue uma organização do sistema tonal, que no caso é o que a gente está acostumado a ouvir. Uma música, por exemplo, com uma organização atonal, é aquele tipo de música que claramente vai utilizar sequências não familiares. Na verdade, o conceito é um pouquinho diferente, mas é algo não familiar. Modal, quando valoriza uma sonoridade específica. Quando eu tenho esse tipo de música baseada em, por exemplo, quando eu estou nesse trechinho de um prelúdio de Guerra-Peixe, se eu não passar por essa nota aqui, eu não caracterizo o modo. Eu posso brincar com a minha melodia até, mas eu tenho que passar por aqui. E tenho que, por exemplo, e a música... Então, sempre que a gente tem a música modal, a gente brinca que é a música mais fácil de fazer. Se eu tenho um acorde aqui, poderia ser qualquer música, mas se eu coloco essa notinha, quer dizer, é uma notinha na presença, dentro desse discurso todo, e muda completamente o nosso jeito de ouvir. Então as músicas modais, elas não se preocupam em passar pelos outros acordes do campo, os quais fazem parte do nosso escuta. Ela valoriza uma notinha e fica pontuando. Direcional, adirecional. O direcional é um conceito bem legal. É quando a gente percebe que o discurso vai imantando a gente, ele puxa a gente para algum lugar, como é o caso daquele bar. A gente sente para onde vai, né? Depois. Isso é o conceito de direcional. O adirecional é quando você tem certas sonoridades que por si só se bastam. Elas não vão para lugar nenhum. Villa-Lobos, que trabalhou muito no início da produção dele, com Debussy, Debussy é o cara, é o mestre da direcionalidade. Você tem alguns momentos que são bem interessantes. A música meio que para mesmo, sabe? Para onde eu vou agora? Vou para onde? Se eu parar em qualquer lugar, pronto, acabou. Acabou, não acabou, né? Mas assim, a música, o discurso, ele não está sendo regido pela lei de atração e repouso. Atração, repouso, atração, repouso. O que praticamente define o que é tonal é ter atração e repouso. Atração e repouso, né? Então, o atonal, ele quebra essa lógica. Ele quebra completamente essa lógica. O modal também. O modal daquele... Pode ficar até amanhã. A música está aqui, mas eu posso brincar. Tô inventando. Qualquer coisa. Ela não tem uma direção, vou para cá e fechei, né?
a música tonal ela é toda regida dessa atração e repouso, atração e repouso. Então o que a gente faz num percurso de estudo com música, ao mesmo tempo que você estuda toda essa teoria, que você estuda toda essa formação, você também vai melhorando a sua apreciação na medida que você analisa um pouco de música, na medida que o professor te propõe a comparar, para poder conseguir desconstruir também. A gente trabalha com essa construção de modo mais consciente, de modo menos consciente, e isso vai formando ou vai melhorando, e para alguns que têm, de repente, uma intuição bastante aguçada, vai conscientizando. Porque tem pessoas que têm isso no ouvido, sabe aquela história, meu avô nunca fez uma aula de música, tocava 10 instrumentos, né? Isso é possível, porque a pessoa tem aquela intuição ou talento, né? Eu costumo não acreditar muito em talento, pessoalmente, mas que, como se diz, que ai, né? Assim, por quê? Porque para mim tudo é esforço, né? O talento, isso é uma discussão até à parte, né? Uma brincadeira. Como se dizia um professor meu na faculdade, né? 95%, 5% de talento, 95% de suor, né? Então, a gente vai refinando isso daí. Só para andar um pouquinho com os slides, vamos ver se travou de novo. A melodia também simples, complexa, propositiva, resolutiva. Por exemplo, tô querendo... Pode pôr o pé? Pode pôr, fica mais fácil. Depois a gente limpa, ninguém vai sentar. Tá. Eu vou dar alguns exemplos depois, de uma maneira mais assim, um atrás do outro, e vocês vão perceber. Propositiva é quando a gente tem realmente uma pergunta musical. Ela sempre te leva, você vai achar com vários sinônimos, enfim, pode ser a propositiva, pode ser suspensiva, mas ela te leva não é pela harmonia, não é a harmonia que está fazendo, regendo essa lei de imantar, né? essa atração, é a melodia, né? A harmonia está quietinha. Agora tem harmonia junto. Né? Então a melodia com essa, né, principal e secundária, quer dizer, isso é aquele conceito bem que a gente conhece bem, do cantor fazendo a voz principal, o outro fazendo uma voz ou secundária, ou que apareça nos momentos de intervalo, né? Que são os chamados comentários. Elaboração por grau conjunto, saltos, compensações. Aqui tem uma série de elementos. Eu só coloquei alguns assim, né? Grau conjunto são notas vizinhas. Essa não é vizinha, né? Então graus conjuntos ou saltos, né? Variado por oitavas, expansão, diminuição. Toda a melodia ela dentro dos processos de desenvolvimento, de elaboração dela, vai ter aquela coisa que eu já falava da oitava como recurso para caber na voz da gente, alguma coisa que a gente canta, né? Quer dizer, fiz um trechinho agora expansão, diminuição. A expansão é quando a gente tem também associado a processos de intervenção. Nossa, que uma melodia é pequena e no meio da música parece que ela vai aumentando. Quer dizer, tem processos aí né? Vila Lobos. Ela se recolhe, depois a segunda vez que ela aparece ela já aumenta. Na terceira vez
Então, assim, são processos inerentes à melodia, ok? Texturas. Também é um barato a gente ter, começar a ter mais noção de das texturas que a gente está ouvindo, quando ouve qualquer música, aquilo que gosta, aquilo que toca na rádio, enfim. Então, a monofônica, só para dar uma pincelada, é aquela melodia sozinha. Polifônica, quando tem várias melodias juntas, isso vai dando uma audição diferente, no mínimo uma consciência. Okay? Quer dizer, tem uma melodia aqui, depois entra uma outra junta. Outra. A posição não ajuda muito também. Melodia acompanhada, que é aquela melodia, como o nome já diz, né, está sendo acompanhada por uma textura qualquer. Pode ser de arpejo, pode ser de acordes batidos, pode ser de baixo simplesmente. A melodia está aqui. Desculpa. Aí o acompanhamento. Perdão. Com pedal. Pedal é quando a gente tem normalmente uma notinha lá que fica martelando junto do discurso e o discurso vai provocando uma espécie de hipnose na gente. O pedal está aqui. Ele pode estar no agudo, o pedal não é só grave não, ele tem várias maneiras. Ele pode ser uma figura, uma melodia recorrente, que quando é com uma melodiazinha, se transforma no ostinato. Então, tem até uma musiquinha aqui que eu não toco mais. O que é esse tum-tá, 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 tum-tá? É um tipo de pedal, mas assim, já é elaborado, não é só não está pontuando uma única notinha, né? E o pedal tem obras, sinfonias inteiras compostas com um recurso, com vários trechos enormes, com esse recurso do pedal, ou do ostinato, né? Sobre estrutura, agora eu vou começar a colocar algum conceito, quer dizer, são dois conceitos que eu trouxe, né? Estrutura, forma, a gente tem, isso aqui é para ficar bem claro, né? A, AB, ABA, ABACA, o que são isso? São partes da música. Então você tem uma música que claramente você identifica, né? Pode ser um refrão de uma música popular, essa letra contrastante, né? Pode, no caso das músicas populares, de uma maneira geral, você tem pelo menos o B e muitas vezes o A de volta, né? Tema com variações, sonata e tema com variações já são aquelas grandes formas, mas a variação, o tema com variações já vai ser, a gente consome, entre aspas, e ouve muito mais do que a gente pensa. Já vou falar sobre isso. Tamanho, antes eu quero adiantar esse conceito aqui de Schoenberg. O tamanho e o número das partes não dependem diretamente das dimensões da peça. Em geral, quanto maior a peça, como uma sinfonia, uma sonata, um tema com variações, maior o número de partes. Mas em alguns casos, eu vou dizer para vocês que em grande parte das músicas, uma peça curta pode ter a mesma quantidade de partes de uma peça longa, do mesmo modo que um anão possui o mesmo número de membros e a mesma forma de um gigante, né?
Por isso que quando a gente também estuda música, a gente adora analisar as miniaturas do compositor. Normalmente o compositor tem sinfonia de 1 hora, tem um álbum didático lá pro aluno com pecinhas de 3, com, sei lá, 15 compassos, e aquilo lá diz pra gente quase a mesma coisa em termos de conteúdo do que a sinfonia. Enfim, nas miniaturas os compositores conseguem passar praticamente a essência deles, né? Opa, já vou voltar aqui. Noção de variação, contraste. Aqui que é o ponto central do que eu trago para vocês. Você colocou Schoenberg? Quando eu era garoto, eu lia sobre ele e que ele queria ter criado a música do decafônico. Sim, sim. E aí você está trazendo, eu fiquei curioso para saber qual é a relação disso com o decafônico e o que é isso. Então, não sei se eu interrompi. não, eu faço um adendo, fica ótimo. O que o Schoenberg faz é incrível. Ele quer, de uma certa maneira, fazer com que... Vou dizer um pouco com as minhas palavras, mas assim, o que o Schoenberg faz com a literatura analítica dele e com a composição são coisas um pouco diferentes. Mas, de uma certa maneira, para defender o sistema do decafônico, a nova escuta que ele propõe, a nova organização, esse sistema do decafônico a que ele se refere, é também uma quebra do sistema tonal. Todo mundo está querendo quebrar com um sistema tonal que ninguém aguenta mais na virada do século. O Debussy, com aquelas sonoridades adirecionais, propunha também uma quebra, porque os acordes já não eram imantados, ou um não puxava o outro, as cadências deixavam de existir, né? Schoenberg, de uma outra maneira, o que são os 12 sons? Os 12 sons. São sons da escala musical, sem repetição, com uma série de regras, para que aquilo não caia no vício do que se fazia antes. Primeiro que não pode repetir. Então, algo do tipo assim... Isso é uma melodia do decafônica, mais ou menos. A sonoridade é mais ou menos isso. Só que Schoenberg também tem a ver com o momento em que ele se torna professor também nos Estados Unidos. Ele vai desenvolver e vai contribuir muito, aliás, para os estudos de uma maneira geral, para a linha musicológica que ele ajuda a afirmar, que é o estruturalismo, com uma análise minuciosa de vários, de clássicos, de Beethoven principalmente. Beethoven é outro também muito cerebral. E aí que tá, ele começa a analisar e a destrinchar o repertório para, de uma maneira, encontrar a relação do desenvolvimento da música a partir do motivo musical que ele vai usar nas composições. Então, ele faz todo esse estudo, também é um momento em que ele associa isso ao ensino do repertório clássico, de uma maneira a provar a teoria dele da Gestalt, a teoria... Ele consiga mostrar que dá para desenvolver o material do decafônico dele nas composições. É uma resposta bem... Sim, mas a relação é essa. Assim, parece 2 Chambers, né? O da música do decafônica e o Chamber dos tratados, né? Então é essa mais ou menos o caminho. Esse é o caminho. Aí... já tinha passado aqui, né? Esse aqui é o ponto central, e em cima desse ponto eu vou demonstrar praticamente o restante do tempo de música. É uma noção dele que muita gente por muito tempo citou na sua tese, eu acabei citando também, porque... Não, e tem vários pontos derivados disso aqui, várias formas de entender como trabalhar com essa questão do contraste, mas olha só, isso aqui parece que pega todo mundo, né? De quem não estuda música até... A repetição satisfaz o desejo de ouvir novamente, quem que não vai concordar? Aquilo que for agradável numa primeira escuta e, ao mesmo tempo, auxilia a compreensão. Entretanto, o contraste é útil a fim de evitar a possibilidade de monotonia. Isso ele vai concluir analisando Beethoven, num dos livros dele, Fundamentos da Composição Musical. Novamente, para alunos, cheio de coordenadas, para o estudante desenvolver suas melodias, suas músicas e tal.
E aí, o que é interessante é que ele meio que desvenda, assim, é como um cientista mesmo que abre o sapo lá para ver tudo que tem lá dentro, sabe? Não que não tenham feito isso antes, muitos fizeram, né? Mas ele traz uma pitada de coerência nas colocações dele que é incrível. Então, como que eu vou demonstrar um pouco de como que se usa contraste em música, como que, né? Tem também uma questão também que é da variação para obter esse contraste, né? Então, quer dizer, satisfaz novamente o desejo, a repetição, né? Entretanto, o contraste é útil. Esse contraste ele vai dizer em outro momento que é através da variação ou então de uma justaposição de material, né? Aqui alguns momentos para poder mostrar. Na música, conteúdo e forma não se manifestam simultaneamente. Aqui ele vai falar de memória. Porque tudo isso é para organizar o discurso de uma maneira que a gente compreenda melhor. Ele está falando sintaticamente para estudantes de música, mas a ponte que a gente pode estabelecer, creio eu, é completa, com o semântico, com aquilo que desperta na gente também, porque uma música bem equilibrada, ela é absorvida, às vezes entendida em outros níveis, não no nível da consciência, mas você de alguma maneira aquilo te toca, né? Quando normalmente toca, muitas das vezes, enfim, a sintática ela está bem equilibrada. E vou mostrar nas músicas, vou demonstrar em música popular também. Então, na música, conteúdo e forma não se manifestam simultaneamente. E, na verdade, ele vem de uma comparação com a poesia, ele vem de uma comparação com outros, porque ele vai falar que nas artes visuais você já olha e apreende o objeto de uma vez. E na música não, você precisa do tempo, porque é uma arte, no tempo, né? Até que a música não acabe, você não pode dizer é tal forma, né? É um ABA, não posso ter a consciência que a partir daquele ponto que você deixou de ouvir, ela pode mudar a forma dela. Então, ela não se manifesta simultaneamente. O compositor pode colocar todos os materiais, mas a forma não fica definida. E sem guardar na memória todos os elementos de forma e conteúdo, isto é, sem a capacidade da memória, nenhum ouvinte será capaz de perceber a forma. Em consequência disso, tudo em música deve ser formulado de maneira que facilite a memória. Né? Ele está falando também para os estudantes de composição, né? Mas eu acho que isso aqui é uma ponte para tudo que a gente faz, né? Vou tocar alguns trechinhos e vocês vão perceber que várias maneiras de se colocar esses contrastes, de momentos com variação, por exemplo. Tá bom? Como é que tá de tempo? Ah, não, perfeito. É isso mesmo. Ah, eu quero.
que eu tenho aqui, né? Tema com variações, aquela forma. Eu tenho o tema da música, que é como a gente conhece, Nesta Rua. Depois eu tenho uma variação que já entra numa... As variações vão se sucedendo, equilibrando o discurso de várias maneiras. Tanto que um tema de 1 minuto e pouco se transforma num tema de 3 minutos. Né? Que a ideia do equilíbrio é chegar nos discursos maiores sem essa sensação de que hora que a música vai acabar, né? A ideia é fazer com que a música é uma arte no tempo e é pra gente esquecer do tempo. A boa música deveria fazer a gente esquecer do tempo, né? Então, a primeira variação, eu já entro com contraste de uma densidade de notas em relação ao tema, que é... Perdão. A terceira eu quebro com isso, né? De uma ideia linear eu vou para uma ideia forte de blocos musicais. A delicadeza para algo mais bruto, né? Depois da próxima variação eu quebro com algo que estava dominando até então, que é o registro agudo. Eu vou pro grave, né? Aí cada um vai estabelecer as reuniões, vai ter as suas sensações. Falar reuniões, estou trocando tudo. As suas sensações. Então, por exemplo, alguns de agora uma parte é mais reflexivo. Parece que teve algo mais enérgico, mais valente, depois mais reflexivo. Tipo assim, essa rua não vai ser minha, sei lá, tô brincando. Brincadeira. Sobre essa noção de equilíbrio também, se a gente começar a fazer uma escuta um pouco mais crítica, é legal. Eu só faço a escuta crítica, não tem como não ser crítico. A gente fala que música é chato, mas a gente acaba ficando chato mesmo com música. Fazer o quê? Mas assim, vejam vocês como a gente tem esse equilíbrio. Principalmente em música assim, um pouco mais de elaboração. É difícil a gente falar de certas músicas com relação a esse equilíbrio, mas olha só, vejam, concluam vocês mesmos. Vejam, 3 notinhas de melodia. 3 notinhas, sendo que a primeira é igual à última. Tá, volta pra tá, né? Mi, ré, dó, acordes. 2, 3, 4. De dó, 1, 2, 3. 2, 3, 4. E continua, o motivo musical continua em torno de 3 notinhas, né? Quando eu vou para a segunda parte, olha só o contraste. Quantas notas até aqui só? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. E aí eu tenho uma inversão dos papéis. Olha a harmonia. Tem uma musiquinha que insiste aqui, vou ficar na palestra todo o tempo todo, assim que os caras estão fazendo. Né? Então, eu fico dando tapa no... Então, vejam vocês, a estrutura toda equilibradinha, mais notas,
na melodia, menos notas na melodia na primeira parte, com uma harmonia mais rebuscada. Depois o jogo se inverte. A harmonia um pouco mais quieta e a melodia mais atuante, né? Então, quer dizer, a gente vê isso em muitas coisas, muitas músicas, né? Até agora. A harmonia. Né? Tudo mais rebuscado na harmonia, em contraposição, né? A melodia mais simples. Então, sempre que a gente se deparar com objeto musical e começar criticamente, vai ter casos que a gente não vai encontrar isso de cara, mas a gente vai notando que tem um equilíbrio, e esse equilíbrio faz com que, primeiro, que a gente, de uma certa maneira, a música um pouco mais elaborada vai ter isso, e a gente também, com a consciência de como se dá esse equilíbrio, a gente também consegue ter um desfrute, vou dizer pelo menos mais consciente. Eu acredito obviamente, que vai ser um desfrute melhor. A gente vai... eu sempre conto a minha experiência com o Bartók. Achava um compositor difícil de ouvir na graduação. E os professores, não, que tem que analisar Bartók para entender, tem que analisar. Eu falei, não gosto, gente. Tudo bem, eu vou fazer meus trabalhos. Fiz trabalhos analisando também música russa, Shostakovich, Prokofiev, isso aqui. Quando eu comecei a entender, né, o meu CD está repleto de música que homenageia esses caras. Tem a sonatina russa, porque depois que eu passei a entender, quer dizer, se descortinou o mundo para mim. Eu passei a gostar, eu me arrepio de ouvir uma sinfonia de Shostakovich. Então, quer dizer, então eu acredito, num primeiro momento, de repente, para pequenas formas, não faça talvez tanta diferença, o crítico, o não crítico, mas na medida que você vai tomando consciência mesmo, é claro, né? Eu estou estudando a música, enfim, faz parte da minha formação, etc, né? Mas assim, é uma experiência que conta que o entendimento, sim, ele leva a um desfrute melhor, assim, mas é difícil de trazer em palavras, né? Mas deixa eu dar mais alguns exemplos a respeito do contraste, por exemplo. Mais uns minutinhos, né, Malé? Tá quase acabando? Bom, de repente eu toco alguma coisa depois, né? Todo aquele emaranhado de questões musicais faz com que a gente também consiga ter experiências diferentes com as músicas até que a gente conhece. Por exemplo, Xalana, que está lá no exemplo. Uma música bem simples, né? A melodia é simples, a harmonia são 3 acordes, né? Não vai dar tempo de tocar só um trechinho, mas você consegue perceber, gostar, esperar, criar expectativa na medida em que você toma consciência e com a mesma música onde estão inseridos mais elementos também, né? A gente começa a ter eu acho assim, mais consciência e mais gosto pelo trabalhado.
tem nada a ver com a música, né? Olha só, a proposição na oitava em que a música está ocorrendo, né? Aí uma oitava abaixo, nem se despedir. Aí o arranjo começa a ficar complexo, né? Uma brincadeira. Ela tanto. Por aí vai. Então, a Xalana é um bom exemplo de um equilíbrio também, quer dizer, usando essas figuras, usando as ferramentas, né, de como conseguir, de como elaborar de uma maneira mais interessante a música, não que ela não tenha a sua beleza, né? Porque também tem a questão dos instrumentos, o funcionamento de cada um e tal, né? E a gente trabalha muito essas ferramentas de acordo com aquilo que a gente vai, se é para a gente tocar, se é para um grupo tocar, né? Mas de uma maneira geral a apreciação ela é uma só, né? E acredito que de posse dessas, desse tanto das ferramentas e tal, e desse exercício crítico, a gente tem a gente consegue ter uma escuta consciente e às vezes mais apurada. Com certeza. A exemplo do Bach que eu toquei, né? De repente a Xalana faz parte, tem uma elaboração mais simples, e aí a gente, ou não por ser mais simples, por ser familiar, talvez mais por isso. Mas o Bach vocês viram no começo, né? Desconstruindo, a gente consegue perceber bem os elementos lá, né? E torna então aquilo mais da gente, né? A sensação que eu tive quando eu toquei o bike, vocês puderam perceber aquela música de vocês, como a Xalana já era, antes de mostrar o arranjinho, né? Eu acho que é isso. No início da tua palestra você falou sobre que você podia ficar tocando durante 3 horas, sempre com o mesmo tema, será uma repetição, né, com pouca variação, com referência. Eu queria saber, quando você estava falando sobre isso, eu pensei nos improvisos do jazz. Eu queria saber como é que esses caras fazem, não? Eles ficam tocando, inventando. Os grandes nomes de jazz já fizeram isso, né? Eu pensando no Miles Davis, por exemplo, né? Tocando tudo aquilo sem parar. E o que eles fazem, né? com todos esses componentes, né, da música? Eu acho que tem várias maneiras de te responder, mas são pessoas que se apaixonaram pelo processo de variação. E isso é o que é também inerente ao jazz. Aliás, não é que é também, isso é o jazz. Isso é o jazz. Porque o que caracteriza o trabalho do músico erudito? O estudo de uma partitura. A música é dada, é uma música grafocêntrica, ela está lá do jeitinho que ela foi pensada, né? Ela é gestada para tá emoldurada, né? O jazz, ao contrário disso, é quase a antítese disso. O jazz, ele é difícil, quando você passa um jazz para a partitura, ele morreu. É quase isso. Vai ter gente também que vai dizer que não, tem várias linhas, mas assim, o que a gente tem no jazz de fixado é um tema. E a graça é sair e voltar para esse tema. Então eu cansei assim, eu sou aquele apaixonado, mas assim, eu não conheço muito. Sempre que eu posso, eu estou ouvindo alguma coisa do jazz, ou dos nossos jazz, né? Que são assim, a bossa nova, enfim.
mas eles têm uma paixão pela criação instantânea. É bem isso mesmo. Só que o que rege lá dentro em termos de sintaxe também é de tudo um pouco. Eles usam de modalismos, eles usam do sistema tonal, mas a brincadeira é sempre o sai e volta. Quer dizer, como que eu estou brincando com esse sistema tonal e depois eu traio esse sistema, eu vou a ponto de formular as sonoridades minhas, né? Aquilo que eu estou... e é também esqueci agora o teórico que fala isso, em inglês, esqueci agora. Só fechando mesmo, porque nessa confusão eu tive... eu lembrei quem fala do jazz de uma maneira interessante é o Nicholas Cook, em inglês. E ele fala com um evento social, que tem toda uma discussão em cima disso, e é bem interessante, porque ele acrescenta que esse é um evento que ele tem a duração que tem também por causa da situação social, dos desafios que se colocam. Então é tudo junto, é o prazer pela variação e também o social junto disso. É como se é uma festa, né? É diferente e com muita erudição no sentido que para tocar jazz e improvisar em cima disso tem que conhecer profundamente esses elementos organizadores do discurso, até para ter a graça e também a diversão de você sair e entrar no sistema, atrair, brincar com o próprio sistema, fazer ironia com o próprio sistema, através do seu instrumento criando, né, brincando, refutando, retomando. Então eles partem para improvisos de 40 minutos e você já esquece completamente. Quer dizer, logo no segundo minuto você já não sabe mais que música que é. E depois quando volta, ele ressignifica todos esses 40 minutos dentro da estrutura que ele criou. Cria-se uma estrutura também no final, uma forma. E aí você consegue entender que aquele monte, consegue fazer um link, que aquele monte de improviso, na verdade não era só, essa é a habilidade do músico de jazz, fazer aquilo se incorporar ao discurso de volta, quando ele volta ao tema. Então é um barato mesmo, eles fazem isso mesmo, de improvisar, né, de uma maneira, enfim, eles são que realmente improvisam, né. Bom, eu acho que o Grupo Lectura acertou mesmo na escolha dessa nossa linha de discussão desde quarta de manhã até agora. E eu fico pensando em todas as palestras que nós tivemos, e você dizendo agora sobre a linguagem musical, e nós conversamos ontem sobre a linguagem escrita, muito sobre a linguagem escrita. E você vem dizendo os mesmos termos que nós dizíamos para a linguagem escrita. Então, você caracterizou discurso, semântica, sintaxe da música e tudo isso. Inclusive a forma, que tem tudo a ver com a oficina de poesia que nós fizemos, A, B, A e as outras formas. Que a gente faz isso, a gente brinca facilmente na poesia, porque a gente sabe ler e escrever o código da escrita. E aí você mostra que então esta linguagem musical tem muita referência na estrutura, quer dizer, muita referência porque usam termos que a linguagem escrita usa também. Nós usamos sintaxe, nós usamos frase, nós só não usamos frase musical, vocês colocam um adjetivo, né? Para modificar, para dizer, eu não estou falando da frase do texto escrito, mas eu estou falando da frase do texto musical. E a minha pergunta é, nós estamos agora nesse movimento de que a música tem que entrar na escola, mas as pessoas não estão formadas para ensinar isso. Os exemplos todos que nós fomos tendo durante o evento, que se referia à escrita, a gente minimamente conseguiu entender e poder pensar e ir além. Quando você fala em frase musical, e você tocou, eu não detectei nenhuma frase musical. E ontem, então, estávamos conversando que a criança só tem noção de palavra quando ela aprende a linguagem escrita, porque na linguagem oral tudo se gruda, emenda uma coisa na outra, né? Não há espaço em branco, portanto seria uma coisa única. E a minha pergunta é assim, essa. Para a gente ter essa, eu entendi perfeitamente e acredito muito nisso que você falou,
para a gente conseguir entender com profundidade esse discurso musical, é preciso conhecer essa linguagem. Assim como talvez aquele alfabeto funcional que lê uma coisa mas não compreende, seja aquele que escolhe essa música ruim que o cara do teatro acabou de falar. Né? Sim. Justamente porque ele não consegue entender esse discurso para além, um discurso mais rebuscado. E a minha pergunta é essa, são duas em uma. Como a gente pode trabalhar essas questões com as crianças lá na escola, porque para nós hoje aqui é uma aula que você está dando dessa composição, dessa linguagem específica, que eu vou sair daqui e vou ouvir música e vou ficar procurando cadê a melodia, cadê a harmonia. Talvez eu não consiga, mas pelo menos você já me mostrou uma coisa e eu vou avançando. Então, como a gente pode mostrar isso na escola? Nós temos esse problema. Os professores colocam um CD, faz a criança ouvir, canta a música, acabou, isso é aula de música. Isso não é aula de música, vai continuar na mesma coisa. E a outra questão é, será que na música, então, eu preciso ler partitura? Se eu leio partitura, eu consigo, evidentemente, descobrir melhor a frase musical, a sintaxe da música. Assim como, quando eu me aproprio da escrita, eu consigo pensar melhor algumas formas da língua que sem a escrita eu não conseguiria. Entendi. Né? Na fala, embora a fala seja uma manifestação da língua, mas ela é diferente da escrita. Então, embora eu tenha ouvido, eu aprecio a música me traz um sentimento, eu vivencio coisas, mas essa compreensão, seria legal eu conhecer a linguagem escrita da música? É a linguagem escrita da música que vai fazer com que eu tenha essa profundidade? E como isso é possível na escola, nessa situação terrível que a gente está, de ensinar música, colocando CDzinho e fazendo a criança ouvir? Tá. Posso começar pela segunda? Pode. Depois eu... Tá, eu vou começar pela segunda, eu acho mais fácil, do jeito que eu tô pensando, aí eu pego a... Alô? 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 Foi. Deixa eu ver, a questão da criança, a primeira, a questão, na segunda, a questão da escrita. Eu tendo a dizer que ajuda você buscar essa formalização do conhecimento, mas para entender as estruturas musicais, mas não creio que seja uma condição sine qua non para você entender, para você se aprofundar nos discursos. Né? Esse entendimento da sintaxe, independente do que ela diz para o músico, esse entendimento profundo realmente é como é o cotidiano do estudo do músico no seu trajeto profissional. Ele realmente precisa encontrar a sua verdade nisso, né? Enfim, ele tem que ler filosofia, ele tem que ler Pareyson, Gadamer, todos, mas assim, é encontrar a sua maneira de se colocar também no texto e também de se ausentar também. Tem toda uma relação com a interpretação, é um campo vastíssimo, eu não falei nada de interpretação aqui, inclusive é o meu campo principal, a interpretação e tudo que diz respeito a ela no campo teórico também. Nossa, insiste, eu me esqueci. E aí, então, eu acredito que a gente tenha mais clareza na medida que a gente sim consiga formalizar aos poucos. Eu não sei se é exatamente aprender a ler, em que nível e tal, mas eu me referia a tentar isso simplesmente não pode ter todo esse estudo musical sem especificamente o treinamento da partitura. Isso é possível? Completamente possível, eu acredito que sim. Porque as estruturas musicais que fazem sentido, que partem da célula, motivo, frase, período ou sentença, aí você entra nas formas, as pequenas formas, as grandes formas, as formas que são exceção, enfim, são exceções. Então, isso pode ser passado de uma maneira, por exemplo, oral, e você, de maneira que você consiga estabelecer todos esses sentidos. Quando é propositivo, quando é uma estrutura, então responde a melodia. Exatamente. Por isso que a música é uma arte que não tem esse muro, né? Não vejo esse muro
nessa necessidade, e tanto que a gente tem músicos magníficos fora, o Hermeto Pascoal, se bem que acho que esse pessoal todo, na verdade, é mais eruditizado do que a gente pensa, mas você vê pessoas talentosíssimas. Eu conheci o Yamandu e ele fala de como ele não estudou, foi estudar depois, já era um cara que era no violão, Yamandu Costa, para quem conhece. Então, felizmente, eu acho que isso felizmente, né, porque eu nem gosto muito de pensar no músico como aquele cara do papel, sabe? Porque música não está no papel, não tá ali. Aí, assim, para nós, então, até que o papel ele é fundamental. A gente tem um tipo de encaminhamento desse músico, eu vou chamar de acadêmico, mas pode ser de conservatório. Na Europa vai ser o cara do conservatório, né? Ele vai para a academia se ele quiser ler filosofia de música, né? Mas ele é o cara do curso técnico conservatório, né? Vamos dizer assim, esse prático, né? Enfim, não creio que seja necessário, mas nos nossos moldes é a forma de você se profissionalizar, é todo um caminho que tem a escrita junto. Então é possível você fazer uma coisa, como aí também vou chegar na questão da criança. O trabalho pode ser muito rico com a criança sem a necessidade da grafia. Aí já não é a minha área, por isso que eu deixei como segunda, né? Não é a minha área, eu não sei dizer exatamente, mas trabalhar com a criança, você tem que trabalhar com os estímulos sonoros, frases curtas, perguntas e respostas musicais, com as melodias delas, é completamente possível. E é como é feito, na verdade, com algumas escolas que eu sei que os meus colegas têm contato, tem os estágios, porque eu sei que a coisa está difícil, eu não sei como é que está, nem consigo me colocar na questão. Mas eu tenho tive já alguns alunos da licenciatura que eram estagiários de e-mail, e eles relatam até experiências muito boas. Tem uma colega que está na ESEBA, do violão, inclusive. Então, eles trabalham praticamente de uma maneira muito lúdica, onde nem se pensa essa grafia, creio eu, mas até onde eu saiba, não se pensa o exercício, ou que seja um exercício consciente para desenvolver habilidades musicais, mesmo que não tenha grafia. A coisa é muito mais lúdica, tende a ser muito mais lúdica. Então, você aprende, por exemplo, elefantinho não sai do tom, toca a música, parará, tá, tá, alguma coisa assim. Você usa só 2 notinhas para mostrar a musiquinha estática dentro de um pedalzinho, mas ela não sabe nem o que ela tem, nem noção do que ela está fazendo, a criança. Já vê alguma coisa desses trabalhos com criança. Então são as músicas bem pensadas para isso, né? E quando ela aprende a dar os nomes aos bois, dentro dessa teoria, né, dentro dessa construção, ela já realiza quase tudo, já está incorporado. Mas aí, assim, como a respeito especificamente de como a coisa está nas escolas, eu não sei te falar. Eu sei que tem algumas escolas muito bem atendidas, mas eu não sei na sua totalidade como é que está a situação, sabe? Eu sei que não tem, mas o Uberlândia parece que tem um pouco mais, uma situação até favorável, com o trabalho da universidade, dos colegas, até onde eu saiba, mas eu realmente não sei te falar. Tá? Olha, professor Maurício, eu queria, antes de tudo, né, também agradecer por essa oportunidade da música dentro da academia e dentro dessa palestra. Né? É novidade para a gente no contexto da nossa escola, né? Africana e particularmente da escola moçambicana. No entanto, eu também gostaria de dizer que a música para o africano
ela integra toda a questão da humanidade, né? Toda a questão do ser. Então, você encontra música no nascimento, né? Na cerimônia do nascimento. Você encontra música no aniversário, você encontra música no casamento, encontra música na morte. Né? Então, a música é a expressão da vida, não é, para o africano. Ou seja, não existe vida para o africano sem a música. No entanto, não há estudos assim aprofundados sobre a música. Eu vejo esse contraste. E a minha pergunta seria, eu cresci num ambiente cristão, católico, e em casa havia muitos instrumentos que as pessoas tocavam, e a gente ia tocando, roubando o violão ou o teclado de casa, e mexia, né? E nesse ritmo a gente acabou aprendendo algumas melodias que a gente tocava. A minha pergunta e eu gosto da música, né? É possível aprender a tocar, por exemplo, o baixo sem antes ter passado por violão ou alguma iniciação ao violão e a pessoa aprender diretamente do baixo? O contrabaixo? Sim, a gente fala. Quer que eu fale no microfone ou fala assim? Tanto faz. É completamente possível esse aprendizado. O que ocorre é que quando você aprende, normalmente a gente tem assim o violão os instrumentos menores, os instrumentos às vezes mais em conta nas nossas casas. Comigo foi assim. Aliás, eu comecei tocando em missa. Eu também cresci em um ambiente assim. Todos os meus irmãos tocavam e eu também fui tocar na missa e comecei assim. Aí depois a coisa começou a tomar uma proporção maior, eu era criança ainda. Mas o que é que acontece com esse instrumento? Coincidentemente, o violão, que é um instrumento às vezes até um instrumento, vou chamar mais comum, não é exatamente isso, mais comum porque é familiar, porque é um instrumento harmônico e que propicia, no que você começa a brincar com o violão, mesmo da forma mais ingênua do mundo e rudimentar, você está mexendo com uma orquestra. Então, só que você não tem a menor noção disso. É orquestral o funcionamento do violão. E aí, que eu te falo, é possível, mas da mesma forma que uma pessoa pergunta, é possível que eu aprenda a cantar sem tocar violão ou sem aprender? É possível, claro, e os intuitivos aí, cantores, estão aos montes, e gente boa, inclusive. Mas o violão, se você passa por ele, você tem uma base perceptiva, inconsciente, de primeira. E aí te ajuda no contrabaixo. Eu acho que a evolução ela é mais natural a partir do momento que você já toca um instrumento harmônico. Pode ser o piano também. O violão pela familiaridade por ser de cordas, né? O contrabaixo, obviamente, muitas coisas vão coincidir mesmo, né? Localização de notas e tal. Mas é completamente possível. Só que essa brincadeira, quer dizer, jamais eu ensinaria uma pessoa a tocar violão clássico sem nunca ter pego no violão. Eu acho um crime isso. A pessoa vai ficar 5 anos martelando. Não estou falando isso não, gente. Quem quiser podem começar, que não é assim não. Pode ser que mas assim, fica tudo mais difícil. A noção de cadência, aquela coisa que eu comentei de atração e repouso, você não, às vezes não vai conseguir passar isso para a interpretação de uma partitura. Você tem vivenciado isso no coração mesmo. E esse instrumento, coincidentemente, é bom para isso, para você sentir as cadências da maneira mais simples de se realizar, com trocas muito simples, né? E ele é rítmico também, então você tem que percutir. Aqui você tem uma bateria, aqui você tem uma orquestra, então ele é completo, né? Você faz a valsa aqui. E aqui você faz a orquestra, né? Então ele dá essa base perceptiva, inconsciente, que ajuda no quê? A aprender música, qualquer que seja o instrumento, qualquer coisa que você queira. Se você passar pelo violão antes, eu acho que fica mais fácil. Guitarra, violino, qualquer instrumento, inclusive instrumentos que não sejam de cordas, né? Mas é possível sim, tá?
Eu vou passar a palavra para a professora e a gente encerra para a gente entrar na segunda palestra da manhã, tá bom? Eu peço desculpas às pessoas e as perguntas a gente faz à tarde. Tá, bom dia. Bom dia. Quero te agradecer por proporcionar a melodia tão gostosa e tal. Tenho que encerrar com ele tocando, mas pula essa parte. Ansiosa. É só uma experiência, como você falou, você perguntou, Adriana, e vocês não sabem como é que está na escola. Eu sou da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Maranhão, colégio universitário. Nós tínhamos lá música, né? Mas não como disciplina, mas dentro da disciplina de arte, as linguagens. Né? Nós tínhamos arte cênica, teatro, né? Teatro, e faltava música. Né? E quando não teve o professor de música formado, não houve realmente na matriz, né, a disciplina. Então, ela é dividida. E quando tu perguntaste a relação da questão da música, né, com a escrita, né, e colocar as pessoas colocam CD, criança, ouvir, não fala. Aí, como é que a gente trabalha? Quando o professor de música, ele planeja junto com os outros professores da linguagem, na disciplina de arte, a preocupação exatamente, eu acompanho um pouco como coordenador esse trabalho, é a questão, ter uma sala de música, né? Lá realmente desmensar da sala de aula e vai para essa outro espaço que é a sala de música. Não porque não tem todo o aparato necessário. Então, o que é trabalhado em relação à questão do processo de aprendizagem? Porque tem que se perguntar qual o papel da música no desenvolvimento biopsicossocial, emocional, cognitivo da criança, porque está dentro da matriz curricular. Então, tem que ter essa ponte. Né? Então, a professora trabalha ritmo, trabalha assim, melodia. A flauta doce precisa ter os alunos do PIPIT, né, que faz parte também do projeto de extensão. Então, todo o trabalho, até então, enquanto coordenador, o que eu percebo é a música contribuindo para o desenvolvimento em outras áreas. Né? Não é aquela questão da preocupação de formar o músico, como você falou, né, que tem que ter outro espaço, outra categoria. Mas é a música enquanto processo, enquanto inserido na matriz, nesse desenvolvimento da criança em outras áreas também. Então, assim se dá, né, o trabalho até então na escola, como uma experiência nossa. Então, atendendo o pedido, você pode tocar uma música para nós e a gente toco. encerra a nossa atividade? Opa. Vou tentar tocar uma que eu não toco há algum tempo. Tá, vamos ver se sai.